Fala rapaziada, beleza? De volta aqui para falar do que foi essa quinta-feira de Botafogo, sendo muito bem representada pelos atletas das categorias de base do clube e também para projetar um pouquinho do que vai ser esse final de semana que já está se iniciando agora nessa meia-noite e um de sábado. O Botafogo na quinta-feira jogou a terceira fase da Copinha contra o nosso algoz de 99, o Juventude, num jogo que começou bem disputado, e o Botafogo novamente conseguiu abrir o placar logo no início da partida, dessa vez aos 7 minutos, né? O Botafogo já tinha aberto o placar em alguns segundos, num dos jogos, depois abriu aos 2 minutos e agora abriu aos 7, o que dava uma tranquilidade aparente ali pro time, mas o Juventude logo depois fez o empate e o primeiro tempo eu confesso que foi bem esquisito. Eu não imaginava que o resultado fosse ser tão elástico e eu temia até por um resultado negativo no decorrer da partida. Ao final do primeiro tempo, o Botafogo conseguiu transformar o jogo e venceu por 4-1, né? Um resultado elástico, um excelente resultado, com algumas jogadas boas, aproveitando as oportunidades, que era uma coisa que a gente vem falando aqui durante os comentários do time da Copinha, que o Botafogo desperdiça muitas oportunidades e dessa vez no segundo tempo o Botafogo aproveitou. O jogo foi no estádio Joaquim Moraes Filho, eu estou aqui naquele meu esquema com o computador do lado, buscando algumas informações que eu anotei, e segundo as informações do lance, os gols foram de Bruno França, Matheus Fortunato, Samuel Alves e o último do Ivan Molina. Porém, aqui no canal a gente colocou que o último gol também teria sido do Matheus Fortunato. Então eu confesso que a gente tem que fazer essa conferência aí. Eu acho que aqui no canal o gol tá certo e o Matheus Fortunato teria feito 2 durante a partida. Porém, cabe a verificação para a gente corrigir essa informação, beleza? Então a vitória de 4-1 levou o Botafogo para as oitavas de final da Copinha e o Botafogo vai enfrentar nada mais nada menos do que o time de Carlos Leiria. Carlos Leiria foi o técnico que assumiu depois daquela sequência de trocas de técnicos entre 23 e 24, né? A gente teve o Lúcio Flávio, depois teve outros técnicos e no início de 25, aquele início de ano todo conturbado, a gente teve o técnico Carlos Leiria à frente do time profissional. E ele agora comanda o time que está na Copinha, o Itaquaquecetuba. E o Botafogo vai enfrentar o Itaquaquecetuba amanhã às 4h30 da tarde com transmissão da TV Record e da Cazé TV. Então aquelas coisas, aqueles encontros improváveis que o esporte proporciona, dessa vez o Botafogo encontrando aí o técnico Carlos Leiria nas oitavas de final da Copinha e as coisas começam agora, né, a se estreitar cada vez mais. Quero falar agora um pouquinho sobre o jogo, a estreia do profissional, que na verdade teve apenas ali como titular o goleiro Raul e depois teve participação do Jordan Barreira e tal, um pouquinho ali no finalzinho do segundo tempo, mas foi um profissional totalmente cheio de jogadores da categoria de base, né? O jogo foi um jogo muito, né, limitado, a Portuguesa ali se colocando atrás, esperando o Botafogo, a movimentação que o Botafogo vinha fazendo, e o Botafogo também jogando na meia quadra ali, como eu costumo falar, um vício um pouco do futsal, mas marcando do meio campo para trás, deixando a Portuguesa com a posse de bola, mas a Portuguesa sem muita alternativa técnica para poder avançar e criar chances mais perigosas, e isso fez com que o jogo ficasse muito chato ali no primeiro tempo. Porém, o Botafogo ao longo da partida conseguiu algumas oportunidades, abriu o placar, sofreu um sufoco ali com grandes defesas do Raul ao longo da partida. É importante ressaltar isso porque eu vi poucos comentários em vídeos da mídia falando sobre a atuação do Raul. Eu achei que foi uma atuação muito boa, que ele surpreendeu até em algumas defesas, porque é um goleiro que a gente não viu grandes atuações, tirar algumas defesas absurdas da cartola, mas no jogo de ontem ele soube aproveitar as oportunidades e apareceu bastante para o jogo, tá? Inclusive, conferindo aqui, o Fogão Net deu nota 8,5 para ele, dizendo que ele fez grandes defesas e garantiu o resultado, tá? Outra participação muito boa, segundo o Fogão Net, eu também acho que foi um jogador que participou muito bem, foi o Caio Vale, né?
7,5. Ele que é um dos jogadores mais importantes dessa formação do técnico Rodrigo Belão. Foi muito legal também ver o Rodrigo Belão, né, comemorando no fim do jogo o resultado conseguido, porque ele já é um cara que tem mais de 10 anos de profissão como assistente, porém ele não tinha tido a oportunidade ainda. E quando o Lucas Camilo faz aquele gol, o Fogão Leste deu 7,5, aquele gol de fora da área, que ele foi ousado, né, olhou e acreditou e bateu. Ele vibra muito, o Rodrigo Belão, e nitidamente emocionado ali com os atletas. Eu sinto que é uma sensação que ele tem de estar crescendo juntamente com os garotos da base que ele vem preparando desde que ele substituiu a base que era comandada pelo Carlos Leiria. Então, o jogo de ontem foi muito legal também pela presença dos atletas do profissional, o Marçal, o Teles e outros jogadores que estavam assistindo o jogo ali, o Marçal com a camisa da torcida jovem, cantando bastante durante o jogo, bem legal essa relação. Isso transmite uma sensação de amor ao clube, né? A gente teve esse caso do Marlon agora que abalou um pouquinho as estruturas ali. Tem gente que pega pesado demais com o jogador, mas eu também fiquei chateado com a situação, como ela não foi conduzida, a saída dele, né? Mas foi muito legal ver esses atletas ali cantando e apoiando a molecada. E também a entrevista do Chay no pós-jogo, a gente tem aqui no canal a reprodução dessa entrevista. Muito emocionado de voltar à Portuguesa, que segundo ele era o clube que proporcionou, é o clube que proporcionou para ele a alavancagem para o futebol, e muito emocionado também com os comentários ali da repórter sobre a torcida do Botafogo gostar dele e ter um carinho muito grande por ele, onde ele falou que o Botafogo é o clube que projetou ele realmente para ser conhecido nacionalmente, né? O clube que deu a ele a oportunidade de crescer, de ganhar algum dinheiro a mais e de poder dar uma vida mais digna para a família. Muito legal a gente ver um jogador assim que não teve um título tão importante, mas se a gente colocar no papel, a transição do Botafogo para a Série B, da Série B para a Série A, talvez seja mais importante que qualquer título que a gente tenha conquistado até o momento em que a gente ganha em 24 a dobradinha Brasileirão, e com a Libertadores sendo o primeiro título que nos tira de um jejum de grandes períodos sem título, né? Então, aqui falando sobre tabela, o Botafogo enfrenta domingo Sampaio Corrêa, provavelmente, pelas notícias, somente com atletas da base, sem nenhum reforço, incluindo até a ausência do goleiro Raul, segundo as notícias aqui do jornal do Lance, né? E também reprodução do Fogão Net. O Botafogo vai ter esse segundo confronto pelo Campeonato Carioca. Se a gente conseguir a vitória novamente com os meninos da base, vai ser muito legal, por todo o contexto desse time e dessa formação de atletas, que inclusive está deixando de jogar a copinha, né? Isso me preocupa um pouco, já falei sobre isso aqui, porque a gente podia estar com um time mais encorpado para a copinha que a gente enfrenta amanhã, como eu já falei, às 4h30 da tarde, o Fortaleza, que eliminou o Itaquaquecetuba, que eliminou o Fortaleza nos pênaltis na última quinta-feira. Então, para o jogo contra o Sampaio Corrêa, o Botafogo deve ir só com o time da base. E aí vamos ver o que espera, né? Eles desempenharam o melhor que eles podiam na última partida, mas é um novo teste, um novo jogo contra um time que é profissional, tem muitos atletas ali mais experientes que essa molecada. Vamos ver o que vai acontecer, né? O planejamento é que o Rodrigo Belão novamente comande a equipe e que o seu assistente, Rodrigo Aragonês, comande o jogo contra o Itaquaquecetuba, que já é nesse sábado à tarde. Então é isso, rapaziada. Sobre notícias além dos jogos do final de semana e sobre esses comentários que eu fiz relacionados aos jogos de quinta-feira, que a base liderou pra gente, tem aí uma sondagem do Tuco Correia, que é importante para o Botafogo aliviar a folha salarial. Uma sondagem foi feita pelo River Plate, nada ainda de oficial como a negociação vai percorrer, se isso vai de fato se efetivar, e também um entrave com relação àquela proposta que o Dinamo de Moscou tinha feito pelo David Ricardo. No mais, a gente segue aí com aquela questão do transfer ban, as notícias ainda meio nebulosas, né? As comunicações ainda meio esquisitas, nada oficial. Vamos acompanhando e vamos ver se amanhã a gente traz um vídeo mais longo como esse, então, novamente. É isso, esse foi o Botafogo Literário, apenas breves comentários sobre a quinta
e projeção do fim de semana. Eu sou Daniel Góes, jornalista. Segue e compartilha para a gente conseguir atingir mais pessoas. Um abraço e até mais.